Bom, bom dia. Então, nós estamos iniciando mais uma videoaula. Essa semana estamos encerrando o PET 4, encerrando o PET 5 e iniciando o PET 6. Nós vamos corrigir agora, então, a semana 4 do PET 5. E é uma matéria muito importante, que é a trigonometria no triângulo retângulo. Então, nós já iniciamos, né, o estudo do triângulo nas semanas anteriores desse PET, e hoje nós vamos trabalhar com a trigonometria no triângulo retângulo. Então, já que o triângulo retângulo é nosso objeto de estudo, eu vou desenhar aqui um triângulo retângulo e nós vamos fazer uma revisão. Triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus. Né? Então, além do ângulo de 90, eu tenho outros dois ângulos. Dependendo do meu ângulo que for referencial, é o nome que o cateto vai receber. Aquele lado que fica em frente ao ângulo reto é a hipotenusa. A hipotenusa não muda, a hipotenusa está sempre em frente ao ângulo reto. Agora, se eu considerar esse ângulo alfa como a minha referência, o cateto que está em frente a ele, nós damos o nome de cateto oposto. E o cateto que está formando um dos lados do ângulo é chamado de cateto adjacente. Agora, se eu quiser considerar esse ângulo beta como meu referencial, este aqui será o meu cateto oposto ao ângulo beta. Só um minutinho que a imagem deu um probleminha aqui. Esse cateto se torna oposto ao ângulo beta. E esse cateto que está formando será o cateto adjacente em relação ao ângulo beta. Então, o cateto oposto e cateto adjacente, ele é relativo, ele depende do ângulo em questão. Então, se esse é o ângulo considerado, esse é o cateto oposto. E esse será o cateto adjacente. Com base nisso, nós temos aí as formas importantíssimas da trigonometria no triângulo retângulo. O seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E a tangente tem uma outra fórmula. A tangente, ela pode ser calculada pelo seno do ângulo dividido pelo cosseno do mesmo ângulo. Certo? Então, essas aí são as fórmulas que nós vamos trabalhar. Além dessas fórmulas, existem os ângulos notáveis, que são aqueles que a gente tem que saber de cor. E vocês têm que saber de cor estes ângulos aí, que são, nós temos aí no nosso PET, na semana 4 do nosso PET. Esses vocês têm a obrigatoriedade de saber de cor. Só um minutinho que eu estou chegando aqui na semana 4 do PET para mostrar os ângulos notáveis. Não é necessário a gente escrevê-los, porque eles estão aí na nossa apostila. Chegamos aí na tabela,
eu vou mostrá-la para vocês. Essa tabela é a tabela que vocês precisam saber de cor. Seno de 30, 1/2. Cosseno, raiz de 2 sobre 2. Desculpa. Cosseno de 30, 1/2. Seno de 30, 1/2. Cosseno, raiz de 3 sobre 2. E a tangente, raiz de 3 sobre 3. Agora, de 45, o seno é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno é o mesmo. Por que isso acontece? Que para os ângulos serem de 45, o triângulo, além de ser retângulo, ele é isósceles. Tem dois lados de mesma medida. E a tangente, como é seno sobre cosseno, né, como os dois são iguais, vai dar um inteiro. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 30, 1/2. E a tangente, raiz de 3 sobre 3. Observa que o seno de 30 é o cosseno de 60. E o seno de 60 é o cosseno de 30. Por quê? Justamente por essa troca que a gente vê, né, aqui no nosso triângulo retângulo. Se aqui for 90 e aqui for 30, obrigatoriamente o outro ângulo será 60, porque a soma dos três ângulos internos de um triângulo são 180. A soma é 180. Então, 30 mais 60, 90 mais 90, 180. Desta forma, o cateto oposto ao ângulo de 30 é o cateto adjacente do ângulo de 60. Daí, quando os ângulos são complementares, ou seja, a soma é 90 graus, o seno de um é o cosseno do outro. E vamos agora aos nossos exercícios, para que a gente possa fazer a nossa correção. Então, vamos aí ao exercício número 1, deixa eu conferir aqui se é número 1 mesmo. Número 1, letra A. Nós temos aí, o ângulo é de 60. Eu quero achar o valor de x. O ângulo, ele é de 60 graus. Então, eu tenho aqui o cateto oposto e eu tenho aqui o cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. A tangente de 60 graus, ela é raiz de 3. A tangente de um ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, raiz de 3 é igual ao cateto oposto, oposto ao ângulo de 60. É o 8 raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, multiplicando em cruz, x raiz de 3 é igual a 8 raiz de 3. X é igual a 8 raiz de 3, dividido por raiz de 3. Posso cancelar. Então, a medida de x é 8. Como não especificou a unidade, não tem a necessidade de pôr a unidade aqui. Na letra B, o ângulo é de 30. O x é o meu cateto oposto. E o 11/2 é o meu cateto... Não, desculpa, é a minha hipotenusa, porque está em frente ao ângulo reto. Cateto oposto e hipotenusa é o seno. O seno do ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 30 graus a gente tem que saber de cor. Ele vale 1/2. Então, 1/2 é igual ao cateto oposto, que a gente viu que vale x, dividido pela hipotenusa. Então, eu posso multiplicar em cruz. 2 vezes x, 2x. 1 vezes 11/2, 11/2. E posso novamente multiplicar em cruz. 2x vezes 2, 4x. 1 vezes 11, 11.
x é igual a 11 quartos. Vou puxar aqui um pouquinho a tela para vocês verem. Letra C. A letra C, o triângulo ele vem com um ângulo de 45 graus. O 6, em relação ao 45 graus, é o cateto oposto. E o x está oposto ao ângulo reto. Então, o x é a minha hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é o seno, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45, é igual ao cateto oposto, que é 6, dividido pela hipotenusa, que é x. Vamos centralizar aqui. Multiplicando em cruz, raiz de 2x é igual a 12. X é igual a 12 dividido por raiz de 2. Eu não posso deixar uma raiz no denominador. Aí eu tenho que fazer aquele processo chamado de racionalização. Eu vou multiplicar por raiz de 2 sobre raiz de 2. X é igual a 12, raiz de 2, sobre. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, vai ficar 12 dividido por 2, o x vai ficar 6, raiz de 2. Vamos agora puxar aqui para a letra, já está na letra D, né? Vamos puxar então só a nossa folhinha aqui. Letra D. Na letra D, eu tenho um ângulo de 60 graus, o 9 está em frente ao ângulo reto, então o 9 é a minha hipotenusa. O x está montando o ângulo de 60, então o x é cateto adjacente. Então, cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, nós vamos montar que o cosseno de 60 graus, ele vale 1/2. E 1/2 é igual ao cateto adjacente, que vale x, sobre a hipotenusa, que é 9. Multiplicando em cruz, 2x é igual a 9. X é igual a 9/2. Temos aí, pode ser 4,5 também, pode efetuar a divisão. Mas eu prefiro deixar na forma de fração. Letra E. Vamos puxar aqui a letra E. Eu tenho outro ângulo de 45 graus. Então, o x é o meu cateto adjacente. E o 6 é a minha hipotenusa. Então, novamente, nós vamos usar o cosseno, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Sabemos que o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, nós vamos ter raiz de 2 sobre 2. Vou arrumar aqui, que eu errei. Ok, raiz de 2 sobre 2 é igual ao cateto adjacente, que mede x, sobre a hipotenusa, que mede 6. Multiplicando em cruz, 2x é igual a 6 raiz de 2. X é igual a 6 raiz de 2. O 2 está multiplicando, ele passa para cá, dividindo. Então, x é igual a 6 dividido por 2, 3 raiz de 2. Esse é o valor de x.
Vamos agora para a letra F. A letra F, nós temos aí dois triângulos retângulos dividindo um lado. Esse lado aqui no meio, ele é o cateto adjacente do triângulo de cima e a hipotenusa do triângulo de baixo. E o valor que eu quero é desse triângulo de cima. Mas para isso eu preciso descobrir essa medida. Então nós vamos fazer um teorema de Pitágoras, considerando que essa medida que eu quero encontrar, eu vou chamá-la de y. Eu posso chamar de h, né? Eu vou chamá-la de y. O y considerando este triângulo aqui, ó, que nós temos aqui nessa parte de baixo aqui, ó, considerando esse triângulo de baixo aqui, ela é a minha hipotenusa. Então, o meu y ao quadrado é igual cateto ao quadrado, ou seja, raiz de 10 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, ou seja, raiz de 2 ao quadrado. Y ao quadrado é igual, posso cancelar, y ao quadrado é igual a 12. Y é igual a raiz quadrada de 12. Sabemos que o 12 não tem raiz quadrada exata, mas sabemos também que o 12 é 3 vezes 4, ou 4 vezes 3. O 4 tem a raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, a raiz de 12 é 2 raiz de 3, que é o valor desse lado aqui. Considerando agora o triângulo de cima e considerando que esse lado mede 2 raiz de 3, ele é o cateto adjacente do ângulo de 30. E essa é a hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa, nós vamos usar o cosseno. É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E nós sabemos que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, nós vamos ter aqui que raiz de 3 sobre 2 é igual ao cateto adjacente, que é o 2 raiz de 3, sobre a hipotenusa, que nós estamos chamando de x. Multiplicando em cruz, raiz de 3x é igual a 4 raiz de 3. Se o raiz de 3 está multiplicando pelo x, nós vamos passá-lo pelo outro lado, dividindo. 4 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Cancelou, o nosso x vai medir 4. Continuando aí, vamos ao número 2. O número 2. Para esse triângulo, o seno do ângulo A. Então, ele é retângulo aqui no ângulo C, e eu quero o seno do ângulo A. Sabemos que o seno, ele é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vamos puxar aqui. Número 2. O seno de um ângulo, no caso aqui, o seno do ângulo A, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno de A vai ser o cateto oposto aqui ao ângulo A, está medindo 5. Sobre a hipotenusa, que mede 10. Dá para simplificar essa fração. Então, o seno do ângulo A é 1/2. Quer dizer que esse ângulo A, ele é um ângulo de 30 graus, né? Não pediu, não. Mas a gente vê que ele é de 30 graus por ter seno 1/2. Número 3 agora. Vamos descer aqui um pouquinho a nossa tela. Sendo seno do ângulo M e cosseno do ângulo N, o ângulo ele é de 0 a 90 graus. Quando fala aqui π sobre 2, o π radiano ele tem 180 graus.
dividido por 2, 90. Então, ele é um ângulo de 0 a 90. Esses outros conhecimentos da trigonometria, vocês vão aprender ano que vem no segundo ano, tá? Então, por enquanto, o que vocês sabem já é o suficiente. O valor da tangente do ângulo. A gente sabe que a tangente de um ângulo pode ser calculada por cateto oposto, pode também, né? Sobre cateto adjacente. Mas a tangente de um ângulo, ela pode ser calculada também pelo seno dividido pelo cosseno. Como eu já tenho o seno do ângulo, que é M, eu vou dividir pelo cosseno, que é N. Então, é a alternativa letra A. Vamos, então, agora para o número 4. No número 4, é uma aplicação bem simples dessa mesma matéria. Pretende-se calcular a altura da torre. Só que eu vou transcrever aqui as informações, vou fazer um esquema desse desenho aqui, para ficar mais fácil para eu poder escrever as informações que tem aí. Eu quero calcular a altura da torre, essa altura aqui. Sabendo que aqui está formando um ângulo de 30 graus, certo? 30 graus. E o aparelho que está medindo aqui foi colocado a 1,5 metro de altura, certo? Além do triângulo que foi montado aqui, tem 1,5 metro aqui que nós vamos ter que somar no final. Eu quero achar a altura da torre. E eu sei que essa medida aqui, ela é de 100 metros. A gente vê que aqui é o cateto oposto. E aqui é o cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente, então nós vamos usar a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Sabemos que a tangente de 30 graus, ela é raiz de 3 sobre 3. Então, vai ficar aqui, raiz de 3 sobre 3 é igual ao cateto oposto, que vale x, sobre o cateto adjacente, que vale 100. Nós vamos multiplicar em cruz aqui. Só que o exercício, gente, me deu que a tangente de 30 é 0,58. Então, eu vou pôr 0,58. Eu não vou pôr o valor que eu sei de cor, não. Tá? Se não tivesse dado valor, eu colocaria. Multiplicando em cruz, a gente vê que x é igual a 58. Então, aqui mede 58 metros. Mas não tem que somar mais 1,5 metro aqui? Então, 58 mais 1,5 metro vai dar 59 metros e meio, que é a altura da nossa torre. Número 5. Vamos lá, continuando aqui. Em um triângulo retângulo, o cateto adjacente, vamos desenhar um triângulo retângulo aqui, rapidinho. Só um esqueminha bem simples do triângulo retângulo, para a gente colocar os dados e enxergar melhor. Então, vamos lá. Questão 5. Em um triângulo retângulo, cateto adjacente, vamos chamar esse ângulo aqui de θ, é 4/5 do centímetro. Esse cateto aqui. O cateto oposto é 2/5 do centímetro. Nessas condições, qual é a tangente? Sabemos que a tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Esse é o cateto oposto, esse é o cateto adjacente. Então, vai ser 2/5 dividido por 4/5. Então, a tangente do ângulo é, como que eu divido fração?
copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, a tangente do ângulo é 2/4. Simplificando, vai dar 1/2. Dividindo, vai dar 0,5. Então, é a letra... Opa, só puxar aqui um pouquinho, eu não vi que vocês não estavam vendo aqui. Ó, a tangente do ângulo é 0,5. Vamos agora para a questão número 6. Questão número 6. Vamos lá. Uma questão também do banco de questões do CIMAP. A altura de um triângulo equilátero divide em 2 triângulos retângulos, com os ângulos de 60 e 30. E esse triângulo é exatamente igual a esse triângulo de cá. Desse modo, o valor do seno de 30 mais o cosseno de 60 graus é igual a... A gente já sabe o valor de cor, porque se trata dos ângulos notáveis. Mas nós vamos fazer o cálculo com base nisso aqui. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer o seno de 30. Observando aqui, o seno de 30 é o cateto oposto, vamos anotar aqui, ó. Seno de 30 graus. É o cateto oposto ao ângulo de 30. O cateto oposto ao ângulo de 30 é x sobre 2. Vamos anotar aqui. Dividido pela hipotenusa. Qual que é a hipotenusa? É x. Para fazer divisão de fração, a gente copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o seno de 30 graus é igual a 1/2. A gente até já sabia de cor, mas aqui a gente não podia, que pediu para fazer o cálculo. O cosseno de 60 graus é o cateto adjacente a 60 graus, que é raiz de x sobre 2, né? Dividido pela hipotenusa. Observe que o cálculo é o mesmo. Então, eu não vou fazer de novo. O cosseno de 60 graus é 1/2. E eu quero o seno de 30 mais o cosseno de 60. 1/2 mais 1/2, 2/2, que é igual a 1 inteiro. Então, nós estamos falando que a resposta, então, é a letra A. Número 7. Vamos lá. Puxando aqui para o número 7. 7 é uma questão do Enem, mas é super simples, muito fácil da gente fazer. Eu vou até pegar uma folhinha de papel que eu tenho aqui e com ela nós vamos fazer o que está sendo feito aí no nosso exemplo. Eu acho que a visualização de vocês vai ser um pouquinho melhor com o meu papelzinho aqui, ó. Nós temos um papel, então aqui mede 18 e aqui mede 12, certo? E desse papel, a gente fez uma dobrinha aqui, ó. E essa dobrinha que nós fizemos aqui, ó, então aqui, ó, aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C, aqui é o E, e aqui é o D, ó. Como aqui ele era sem dobrar, é um ângulo de 90 graus. Então, quando eu dobrei aqui, eu estou formando um triângulo retângulo. Aqui vai medir 12. Só que a gente sabe que aqui media 18. Se esse pedaço mede 12,
É porque esse pedaço aqui vai medir 6. Essa parte aqui, ela mede 12. Porque se aqui mede 12, aqui, e é um retângulo, aqui também vai medir 12. Então, aqui mede 12. Agora, eu quero achar essa medida aqui, ó, de A até E, que é a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Basta usar Pitágoras. Hipotenusa é o que eu quero achar. Ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, nós vamos ter que a hipotenusa ao quadrado é 144 mais 36. A hipotenusa ao quadrado é 180. Só que 180 não tem raiz exata. Então, nós vamos fazer a fatoração. 180, vocês estão conseguindo ver? Dividido por 2, 90 por 2, 45 por 3, 15 por 3, 5 por 5. O 2 vai sair da raiz, o 3 vai sair da raiz, o 5 não. 2 vezes 3, então H é raiz de 180. A hipotenusa é igual a 2 vezes 3, 6. Raiz de 5. Que é a alternativa letra E. Centímetros, né? É a letra E. Aí, nossa, o Enem, muito fácil essa questão, né? Agora, uma outra questão do Enem. A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira. Para cada metro medido na horizontal, mede-se X centímetros na vertical. Diz, então, no caso, que a rampa tem inclinação de X%. Então, nós temos aí o nosso desenho, e a inclinação da rampa é de X%. Só que essa inclinação, ela já é definida. A inclinação máxima, ela tem que ser 20%. Tá? Esse é o valor máximo, aí na nossa questão 8. Vamos, então, para a figura. A figura apresenta o projeto de uma casa está situada a 2 metros abaixo do nível da rua. E o comprimento é de 8 metros, ou seja, a distância da rua até a garagem. Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado que as normas técnicas do município, onde ela está localizada, exigem máxima que é de 20%, né, que é o que a gente já colocou ali. Para ficar atendendo a essa especificação, o que tem que acontecer com a rampa? Então, primeiro, a gente sabe que a distância aqui é 8 metros, né? Essa distância. Então, vamos fazer 20% de 8 metros. 8 metros é o meu 100%. 20% é X. 100x é igual a 760. X é igual a 1,6. Então, o 20% é 1,60 m. E aí está dando 2 metros. Quer dizer que está passando 40 centímetros. 2 metros menos 1,60, 0,4 metros, que são 40 centímetros. Então, essa garagem tem que subir 40 centímetros. Que ela subindo aqui 40 centímetros, ó, aí a reta seria aqui, ó, a rampa, ó. Se eu subisse ela aqui 40 centímetros, ó, aí o desnível da garagem em relação à rua passaria para 1,6 m. E estaria dentro da norma, que é de 20%. Então, é a letra A. A garagem teria que ser elevada 40 centímetros.
finalizamos aí o nosso PET volume 5. Eu vou abrir agora aqui o nosso PET volume 6, porque para a semana que vem eu quero que vocês me entreguem a semana 1 e a semana 2 do PET volume 6, viu? Vai ser um pouquinho complicado, mas nós vamos precisar fazer 2 semanas em uma para cumprir a nossa carga horária, que acabamos atrasando um pouquinho aí nesse mês de outubro para novembro, a gente atrasou um pouquinho aí o nosso PET. Mas os exercícios dessa semana são muito simples. Nós vamos trabalhar agora no PET 6 com o plano cartesiano. O plano cartesiano, ele tem 2 eixos que nós vamos ver aqui. Nós vamos aprender hoje, então, o que é um plano cartesiano. Então, nós vamos começar o PET 6, semanas 1 e 2. Vamos lá. Então, nós vamos desenhar aí um plano cartesiano para a gente começar. Mas vamos aqui no PET primeiro ver o que vem falando aqui. Aqui vem contando toda a história da geometria analítica, vem falando sobre os eixos. O plano cartesiano, então, ele é composto de 2 retas, ou 2 eixos. O eixo horizontal é o eixo X. Esse eixo X, ele é chamado de eixo das abscissas, eixo X. E o eixo vertical, esse aqui, é chamado eixo das ordenadas, também conhecido como eixo Y, ou eixo das ordenadas. Agora, para marcar um ponto no plano cartesiano, eu preciso de 2 valores. O que vem primeiro é o valor de x. O segundo valor é o valor de y. Para eu marcar o ponto 5 e 4, observe como a gente faz. Primeiro eu localizo 5 no eixo x. Depois eu localizo 4 no eixo y e ligo os 2. Certo? Vamos desenhar aqui, então, o nosso plano cartesiano e vocês vão entender. Quando a gente vai desenhar o plano cartesiano, no papel quadriculado, eu preciso aproveitar uma linha que já existe no papel quadriculado. Desenhei o eixo vertical, que é o eixo Y, o eixo das ordenadas. Formando um ângulo de 90 graus, eu tenho aqui o eixo das abscissas. O eixo horizontal, o eixo X. Desenhamos aqui o nosso plano cartesiano. Cada linha dessa vai representar um número. Ó, para a direita vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o infinito. À direita de x, nós temos a direita da origem, em x, nós temos os valores positivos. Cada linha dessa, na esquerda, vai representar um número negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, até o menos infinito. Esse ponto aqui, ele é o zero, também chamado, pode ser zero ou pode ser oque, chamado de origem. Por quê? Ele é a origem do eixo X e também é a origem do eixo Y. Acima aqui, no eixo Y, são os valores positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o mais infinito. Vamos puxar aqui um pouquinho para vocês visualizarem melhor. Já abaixo aqui do eixo Y, nós temos os valores negativos.
menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, até o menos infinito. Então, esses dois eixos dividem o plano, essa folhinha é o plano, em 4 regiões. Essas regiões são denominadas quadrantes, que são medidos no sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Agora vamos marcar aquele ponto que falou ali, ó. O ponto 5 e 4. O x está valendo 5. Então, nós vamos localizar o 5 do eixo x. Esse aqui é o 5 do eixo x. E nós vamos localizar o 4 no eixo y. Esse aqui é o 4 do eixo y. Aí a gente vai ligar o 5 do eixo x com o 4 do eixo y. É necessário fazer o tracejadinho, igual fez aqui na apostila? Não, porque aqui eu já tenho a linha do papel quadriculado, que é a referência para mim. Vamos continuar aqui, então. Aí falou dos quadrantes que eu tinha falado. Aí vamos marcar juntos esses pontos no plano cartesiano. Vamos marcar o ponto A, 3 e 3. Então, é 3 no eixo x, que, ó, nós vamos pegar o 3 do eixo x e vamos ligar no 3 do eixo y. Esse é o ponto A. Vamos marcar o ponto B. Menos 2 do eixo x, menos 2 do eixo x. Nós vamos marcar com menos 1 do eixo y. Vamos marcar o ponto C. 2 e menos 2. 2 do eixo x, tá aqui. Nós vamos ligar no menos 2 do eixo y. Então, 2 positivo do eixo x ligou no menos 2 do eixo y. O primeiro é sempre o x. E agora o ponto D, 5 e 0. Primeiro, nós vamos localizar o 5 do eixo x. O 5 do eixo x é aqui. Agora, onde que é o 0 do eixo y? Exatamente em cima dessa linha. Então, nós vamos marcar esse ponto aqui, em cima da linha x. Gente, toda vez que tiver 0, vai ser em cima da linha. O 5 não está no lugar do x? Então, vai ser na linha x. Agora, aqui, também tem 0. Só que o 2 não está na linha do y? Então, eu vou marcar o 2 na linha do y, certo? Toda vez que tiver 0, não é nos quadrantes. Toda vez que tiver 0, marca no eixo. Se o número não nulo tiver no x, vai ficar no eixo x. Se o número não nulo tiver no y, vai ficar no eixo y. Vamos marcar o ponto F. Menos 3 no eixo x, eu vou ligar com o 2 do eixo y. E agora, ponto G, menos 1 e 1. Menos 1 do eixo x e 1 do eixo y. Ponto H, menos 3 e 3. Menos 3 no eixo x e 3 no eixo y. É o ponto H. Agora, nós vamos marcar o ponto I. Menos 3 e menos 3. Menos 3. Ai, gente, aqui faltou os negativozinhos, tá? Menos 3 e menos 3. Menos 3 e menos 3. Agora, 4 e menos 1.
Aí esqueci de pôr o nome, esse foi o ponto I. 4 e menos 1. Esse é o ponto J. 0 e menos 5, ó, observe, tem 0. Se tem 0, eu marco o ponto no eixo. O menos 5 é no X ou é no Y? O menos 5 é no Y. Então, eu vou marcar no menos 5 do eixo Y. Agora, vamos lá no L. 1 e 5. 1 e 5. Esse é o ponto L. Então, temos aí todos os pontos marcados no nosso plano cartesiano. Aí vem os exercícios, que vocês vão marcar os pontos, escrever coordenadas dos pontos. É tudo sobre isso que a gente explicou. Eu vou passar para a semana 2, que é simetria, que eu quero explicar para vocês. Simetria. O que é algo simétrico? Simétrico é em relação ao ângulo X, é a reflexão, como se fosse a reflexão no espelho. Como se estivesse na mesma posição, mas com o sinal trocado. Vamos ver aqui a simetria, olha. Se eu pegar essa folha e dobrar ela em cima do eixo Y, esse triângulo da esquerda, esse da esquerda com esse da direita, eles vão fechar certinho um em cima do outro. Então, essa figura é simétrica em relação ao eixo X. Então, o que vai acontecer aqui? O que nós vamos fazer em relação aos pontos no plano cartesiano? Eu vou desenhar aqui um plano cartesiano e nós vamos marcar os pontos. Eu vou tentar fazer um triângulo igual a esse que nós temos aqui na apostila e juntos nós vamos marcar aí os seus valores. Então, tá aqui desenhado meu plano cartesiano, eixo X, eixo Y, aqui é a origem. Então, aqui nós vamos ter o ponto A. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó, essa parte de cá. Para ser simétrico, tem que, quando eu dobrar aqui, os dois têm que coincidir. Então, se esse ponto aqui tem coordenadas 4 e 1, esse de cá vai ter coordenadas menos 4 e 1. Então, se esse ponto A for 4 e 1, esse ponto A', ele vai ser menos 4 e 1. Observem que o valor de X mudou. O módulo, a medida é a mesma, a medida é 4. Porém, o sinal mudou, porque esse está para a direita, positivo, e esse está para a esquerda. E valores à esquerda são sempre negativos. Agora, nós vamos pegar um ponto aqui em cima, ó. Vamos pegar esse ponto, ó, 2, ele é o B, né? Então, o B é 2, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 e 6. Esse ponto de cá, o B', para ser simétrico, ele tem que ser menos 2 e 6. Aí, quando eu desenhar aqui, ó, a hora que eu desenhar aqui, esse meu triângulo, eles vão ficar simétricos. Simétrico é como se fosse o reflexo do espelho de um e de outro. A medida precisa ser a mesma, porém, eu preciso que os sinais sejam diferentes por ter a direção oposta. Se eu dobrar aqui, ó, se eu pegar a minha folhinha e dobrar, esses triângulos
vão coincidir na mesma posição. Então, isso é simetria. Simetria pode ser em relação ao eixo X, mas também pode ser em relação ao eixo Y. Se eu quisesse aqui, em relação ao eixo X, vamos desenhar aqui um plano cartesiano e fazer simetria em relação ao eixo X. Simetria em relação ao eixo X é se eu fosse dobrar a folha em cima do eixo X, tá? Então, se eu tenho um ponto aqui, ó, 1, 2, 3, então esse ponto é 3 e 1, 2, 3, aqui também é 3. 3 e 3. Se eu dobrar essa folha em cima do eixo X, o que vai acontecer? Esse pontinho, ele vem para cá. Se eu dobrar em relação ao eixo X, para os dois emendarem, esse pontinho vinha para cá. Então, quais são as coordenadas aqui? O X vale quanto? O X continua valendo 3. E o Y? O que acontece com o Y? O Y trocou o sinal. O Y vai ser menos 3. Então, se a simetria é em relação ao eixo X, quem troca o sinal é o Y. Se a simetria ela é em relação ao eixo Y, quem troca de sinal é o X. Certinho? É só isso, então. Aí vocês vão fazer para mim os exercícios aí, semana 1 e semana 2. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar pelo WhatsApp no particular. Então, uma boa semana para vocês. Até a próxima semana.